Olá, olá pessoal, tudo bem? Eu aqui novamente. O objetivo do vídeo de hoje, pessoal, é para você que talvez já comprou sua passagem para vir aqui para Buenos Aires ou está planificando a tua viagem. É uma parte muito importante da viagem, ainda mais aqui na cidade, que é a questão da hospedagem, tá? Talvez você está procurando vários lugares e está encontrando muita informação e você está ficando até confuso e não sabe bem para que lado ir ou onde onde você vai ficar ou onde você vai se hospedar, tá? Então, o meu objetivo hoje é trazer para você um pouco mais de claridade, de clareza aonde você pode ficar, tá? Eu moro aqui na cidade, eu tenho já um outro ponto de vista e eu quero compartilhar ele com você hoje, então talvez isso te ajude a decidir, tá? Vou falar um pouquinho sobre alguns prós e alguns contras de cada bairro aqui da cidade. Bom, pessoal, para começar e para contextualizar um pouquinho, caso você nunca tenha vindo aqui, ou caso você esteja recém pesquisando sobre sua viagem, tá? É algo que é bem importante você saber, é que só na cidade de Buenos Aires a gente tem aproximadamente 3 milhões de pessoas. Tá? E por mais que muitas pessoas não saibam, a gente tem quase 50 bairros aqui na cidade. E desses 50 bairros, são poucos os bairros que são os mais turísticos, e é onde o pessoal se movimenta bastante, né? O pessoal que vem aqui para ficar alguns dias, eles costumam ficar em alguns bairros bem específicos, tá? Então, eu não vou falar sobre os 50 bairros, não se preocupa, porque senão vai ser muita informação e você vai se confundir, mas eu quero falar para você sobre os mais importantes, pelo menos no meu ponto de vista, e que eu acho que pode vir mais em conta para a sua busca, tá bom? Vou tentar deixar um mapinha por aqui, assim você já consegue ter uma ideia mais ou menos de como é a distribuição desses bairros mais turísticos na cidade. Isso talvez te ajude, porque eu lembro que quando eu cheguei aqui em Buenos Aires eu ficava perdido, porque eu não sabia bem para onde ir ou onde alugar, né? No meu caso era um aluguel permanente, né? Porque eu estava me mudando para Buenos Aires, mas é muita informação. Bom, pessoal, o primeiro bairro é um bairro que provavelmente você já escutou, que se chama Recoleta, tá? A Recoleta, na minha opinião, talvez seja um dos melhores bairros para você ficar, caso seja a primeira vez que você venha para cá, tá? Porque é um bairro que ele tem como seus prós, né? Muita segurança, ele é um bairro de classe mais alta, é um bairro nobre da cidade, tá? Nós temos uma arquitetura super charmosa aqui. Então, acho que é um bairro assim que vai representar bem e vai fazer valer bem a pena se você gosta desse lado mais charmoso de Buenos Aires. Tem muitas construções aqui que parecem meio europeias. Tenho amigos que já me falaram que parecem muito com Paris. Eu não conheço ainda, mas me dizem que é muito parecido. Então, é um bairro assim relativamente seguro. Você pode passear aqui à noite. Tem muitos turistas, né? Tem o cemitério da Recoleta, que está aqui perto, o El Ateneo, que é uma livraria enorme que tem aqui na cidade, que é muito linda e eu recomendo que você também visite. Está muito próximo das linhas de metrô, então essas são vantagens do bairro da Recoleta. Já algumas desvantagens é o preço, né, pessoal? É como em todo lugar, um dos bairros mais buscados, mais nobres, vai ser um bairro que vai ter um preço mais elevado. Então, depende do seu orçamento e do tipo de viagem que você quer fazer, né? Tem gente que tem um orçamento maior, né? Que pode sair muito mais, que pode pagar mais. Então, talvez entre dentro do seu plano. Já a vida noturna da Recoleta não é tão agitada com relação a outros bairros aqui de Buenos Aires, tá? Da cidade. Tem bairros como Palermo, que tem uma vida noturna muito mais agitada. A Recoleta tem algumas partes assim que são bem mais agitadas, que é perto do cemitério. Vocês vão ver que eu tenho até vídeos sobre isso, mas tem uma praça, né, que tem alguns bares, sei lá, uns 10 bares, mais ou menos, alguns restaurantes, mas é bem turístico, então você também pode esperar alguns valores, alguns preços mais turísticos também, né? Você já sabe o que eu quero dizer. Eu fiz algumas buscas, tá, pessoal? Sobre alguns hotéis que vocês podem ficar aqui na Recoleta. E os que mais apareciam para mim nos resultados, assim, da avaliação das pessoas, tá? Como hotel 5 estrelas apareceu bastante. O hotel Palladio, Four Seasons, que também é bem conhecido, acho que tem 2 aqui na cidade. E um deles está aqui
Limite da Recoleta e Retiro e Alvear Palace. Então, esses são os hotéis mais bem avaliados, com 5 estrelas. Já hotéis 4 estrelas, né? Assim, na avaliação e na opinião geral das pessoas, Up Recoleta, né? UP, Up. ARC, que é ARC Recoleta, que é um que eu sei que está bem no centro do bairro, porque eu vivi próximo a esse hotel. Casa Sur, né, como Casa Sur, tudo junto, Recoleta. E já hotéis assim avaliados com 3 estrelas, né? Consequentemente, talvez sejam mais acessíveis. Hotel Arenales, CH Recoleta, Luxury Boutique, ou como seja, né? Você pronuncia isso. Luxury Boutique. Mas assim, pessoal, só um lembrete. É assim, essas são opiniões que eu encontrei na internet. Eu aconselho você fortemente se você se interessou por algum desses hotéis, entre em contato, pesquisa um pouquinho antes de oficializar uma reserva, né, de confirmar uma reserva. Então, só uma opinião, mas que dentro do que eu pude encontrar aqui de conteúdo dentro da cidade, foram os mais bem posicionados. Vamos para o segundo bairro agora. Pessoal, esse bairro é enorme, tá? O segundo bairro que eu vou falar hoje, ele é gigante. E, na verdade, ele tem até subdivisões que a gente fala Palermo, e parece que é uma coisa só, mas na verdade ele tem várias subdivisões, sabe? Várias. Mas eu vou falar sobre as mais turísticas, na minha opinião, e talvez também te ajude, que é o Palermo Sorro, tá? Palermo Sorro é a parte mais turística de Palermo, que está ali perto da Praça Serrano. Praça Serrano é como se fosse uma plaçoleta, que eles chamam aqui, uma pracinha que fica no centro. Tem algumas ruas assim que circulam essa praça. E ali tem vários bares, tem alguns shows de stand-up, tem, enfim, atividades, né? Assim, para a cidade costuma estar bem cheio durante os finais de semana ou à noite, então é uma parte mais movimentada de Palermo. Tem muitas cervejarias, tem muitos restaurantes. Tá? Esse é um dos prós de Palermo Sorro. Ele é um bairro mais moderno, bem descolado, assim, bem cheio de... Não sei como eu posso explicar isso, mas com muita arte. Então, é uma parte interessante aqui de Buenos Aires. Também vai encontrar muitas cafeterias, muitas lojinhas, feiras de artesanato. Então, essa é a onda, né? Que a gente chama que a onda, como eu posso dizer, a característica principal de Palermo é Sorro, né? S-O-H-O. Já alguns contras dessa zona de Buenos Aires é que, primeiro, é uma zona mais cara, né? Porque é Palermo, e é bem o coração de Palermo, ali tem muito turista, é muito turista. Então, a gente... Quase sempre, se eu vou lá para Palermo, caminho um pouquinho, passa por alguém da Alemanha, passa por alguém do Japão, passa por alguém... Sabe, sempre tem muito turista. Então, para quem já viaja um pouquinho, sabe que as zonas turísticas, elas têm algumas características, né? Em todos os lugares, que é o preço elevado, às vezes filas, né? Enfim, então, aí fica a seu critério de saber se isso serve ou não serve para você. Se você gosta, né? Então, talvez seja um pró, né? Algo a favor dessa zona para você. Agora, vendo os hotéis, né? Segundo a avaliação das pessoas, nessa zona de Palermo, os principais que eu encontrei foram 5 estrelas. Mine Hotel, Mine Hotel, Legado Mítico, BE, Jardim Escondido, Miravida Sorro. Miravida, como tudo junto, M-I-R-A, Vida Sorro, S-O-H-O. 4 estrelas, segundo a opinião das pessoas, né? Malevo, com V, Murana Hostel, Duque Hotel, Boutique e Spa, e Sissi Haas, acho que assim se pronuncia, Hotel, que Sissi é S-I-S-S-I, e Haas, uma segunda palavra, H-A-Z, Hotel. 3. Bom, já dentro dessa parte de 3 estrelas, né, segundo a avaliação das pessoas, foi Hotel Palermitano, Celina Palermo e Art Factory.
que é outra opção, né? Aí você consegue ter uma ideia, mais ou menos. Se você já tá gostando até aqui, pessoal, deixa aí o seu like, se inscreve que eu vou estar passando mais dicas, tá? Então, fique à vontade para comentar também. Para a segunda parte de Palermo, que é, na minha opinião, também outra parte bem badalada, né? Que é bem requisitada pelo pessoal que vem aqui de viagem, é Palermo Hollywood. Por que se chama Palermo Hollywood? Porque tem muitas, como é que a gente chama, lugares que eles gravam programas de televisão, tá? Não tem um nome, mas nem me lembro se é estação, como é que chama, esqueci. Mas bom, tinha muitos lugares assim onde o pessoal grava programas de televisão, programas de rádio, então por isso essa parte do bairro de Palermo recebeu esse nome de Palermo Hollywood, né? Por causa das celebridades que tinham que ir pra lá gravar. Mas ele é um pouquinho mais tranquilo que Palermo Sorro, tá? Os prós, né, dessa parte da cidade dentro de Buenos Aires é que também tem muitos bares, tem muita cafeteria, tem muitas... eu acho que aí tem mais que eles chamam aqui de boliches, que são baladas, né, são festas, assim, então eu acho que fica mais no lado de Palermo Hollywood, então talvez seja uma vantagem se você vem pra cá pra festa, né. Os contras, né, é que ele é um bairro mais caro que Palermo e também tem menos opções de aluguel. Eu acredito que seja bem menos do que Palermo Sorro, pelo que eu estava vendo, não se encontra muita informação. Mas os que eu encontrei são os seguintes: 5 estrelas na avaliação das pessoas, Apart Hotel Xoxana, não sei como é que é. Xoxana. Corta. Apart Hotel Palo Santo, Grid Suites Charcas, 4 estrelas, Hotel Clássico, com um S só, né, BE Hollywood, Led Sun Hotel. Desculpa, pessoal, eu já tô aqui, ó, com tanta coisa na cabeça, tô inventando palavras já. Mas são esses os nomes, vou ver se depois eu deixo direitinho pra vocês. Vamos para... Pessoal, além dessas duas partes de Palermo, existem outras, tá? Existe o Palermo Chico, que é uma parte bem mais classe alta aqui de Buenos Aires, mas não tem quase nada perto, não tem quase nada... Assim, é mais residencial, classe alta, digamos. Então, é mais difícil de ter acesso ao metrô, a transporte público. Não tem muitos bares, então nem vou mencionar. Botânico também pertinho ali do Jardim Botânico, né? Palermo Botânico, Palermo Chico. Então, tem algumas outras zonas, mas eu acho que as principais são essas. Acho que o Palermo Chico, ele fica bem no centro, assim, da cidade, então, do bairro de Palermo, então... Vocês têm bastante acesso também a outras zonas do bairro, se vocês quiserem passear. 3. Bairro Microcentro, tá? Ok, importante. Aí já não é tão, como eu posso dizer, moderno, tá? O Microcentro, ele fica bem próximo a 9 de Julho, Avenida 9 de Julho, que é a avenida onde está o Obelisco. Vamos dizer que um dos prós é que ele está bem localizado na cidade, tá? Ele fica bem ali no centro ali da zona mais... movida e com mais atividades. Ali também tá a Caixa Florida, que é uma rua e também é bem conhecida porque tem várias lojinhas assim. Um pró dessa zona é que aí é uma zona mais barata também da cidade, não tem muita, como eu posso dizer, não é tão cara que nem Recoleta, porque não é tão classe alta como Recoleta, ou até mesmo Palermo. Os contras é que é importante mencionar é que ele, por se tratar de uma parte mais comercial, né, que é onde tinha muitos escritórios, o pessoal ia durante o dia trabalhar, à noite ele fica meio deserto, sabe? Então, o microcentro ele não é a zona mais tranquila da cidade para andar à noite. Não quero dizer é perigoso, mas ele não é tão seguro que nem Palermo e Recoleta. Tem menos opções também de bares e restaurantes, e se tem, eles costumam ser mais antigos, assim. Pode ser um pró para você, algo a favor, né, se caso você goste. E algo assim que eu acho que é importante assim, mencionar também é que a cidade foi crescendo de maneiras diferentes, né, em momentos diferentes. Então, quando surgiu o bairro do Microcentro, as ruas foram construídas muito estreitas, tá? Bem apertadas, assim. Então,
Alguns carros têm um pouco de dificuldade em passar, então se você talvez precisa, assim, de Uber ou táxi, alguma coisa assim, talvez você tenha que sair de onde você está e ir mais para uma avenida. Não é um desafio, tá? Mas é um comentário, assim, que talvez seja importante para você. Você tem que caminhar um pouquinho, porque às vezes o carro não entra na rua, ou ele fica muito apertado, e tem muitos daqueles, uns containers, assim, como a gente chama de lixo, sabe? Uns caminhões de lixo, eles vêm, levantam aquele container. Esse container, ele ocupa também bastante espaço na rua, que já é estreita, então, sei lá, fica aí um comentário, né? É mais acessível, mas tem esses... Aí fica a seu critério. Hotéis 5 estrelas aí nessa zona. Splendor by Wyndham Tango, com WYNDHAM. Vou escrever porque aqui já me confundi, é pior que meu nome. Tangueiro Hotel Boutique, 4 estrelas, 474 Buenos Aires Hotel, e outro que se chama Ibis, IBIS Styles, Florida, 3 estrelas, Grand Hotel Argentino e HR Luxor Hotel. Acho que também não é muito moderno o microcentro. Posso estar falando uma bobagem, tá? Porque eu não fui em nenhum desses hotéis, mas é o que eu encontrei na internet. E vi que eram bem avaliados pelo pessoal em cada uma dessas zonas. O quarto bairro que eu quero falar para você, que talvez você não considerou e possa ser algo útil para você, é o bairro de Retiro, tá? Retiro é um bairro que não é tão popular, pessoal. Talvez você não tenha considerado ainda na sua viagem, porque muitas vezes ele é associado assim a estar mais próximo de uma zona um pouco mais perigosa da cidade. Porém, tem uma parte de Retiro que está mais próxima da Recoleta e mais próxima do Obelisco, que é uma zona mais classe alta, tem uma arquitetura bem bonita, muito linda mesmo, onde fica ali a Praça San Martín, né, que também é algo bem, bem legal, assim, e tem muitos bons restaurantes nessa zona, então é algo a considerar, né? Não digo assim que já entraria nos contras, né? Mais próximo da zona da rodoviária ali, que chamam de terminal de coletivos, ali já não é tão segura, né? Que é passando a Praça São Martim para baixo, mais pro lado do rio, aí já não é uma zona muito segura, mas pro outro lado é totalmente o oposto, né? São esses contrastes que tem aqui na cidade de Buenos Aires. Também eu acho que é importante ressaltar, assim, né? Não é ressaltar, mas destacar que Retiro também não é um dos melhores lugares para andar à noite, tá? Ele é mais vazio, também tem a mesma questão do microcentro, eles estão ali muito conectados, então talvez para andar à noite melhor seja pedir algum transporte, mas não é nada assim para que você tenha medo, tá? É só cuidado. Você é brasileiro, pessoal. Você é brasileiro. A gente já conversou sobre isso em outro vídeo que eu falei sobre dicas. A gente sabe, né? A gente sabe quando é que dá pra ir e quando não dá pra ir. Só uma dica, tá? Fica atento. Mas vale bastante a pena. Hotéis 5 estrelas em Retiro. Sheraton, aí você já pode ter uma ideia, né? É uma rede de hotéis bem conhecida. Park Tower, como Carlos, Hotel, 4 estrelas, CLH Rentals, Palácio Paz, e depois em 3 estrelas, segundo a avaliação das pessoas, Waldorf, ai gente, esses nomes estão piores do que Igman, né? E El Conquistador. Então, aí algumas opções foram as mais mencionadas segundo a minha pesquisa. Outro bairro, pessoal, que talvez valha a pena você considerar é o bairro de Montserrat, mais próximo ao centro. O bairro de Montserrat, pessoal, ele é onde fica o Café Tortoni, a Casa Rosada, tá? Então, também é um bairro que você pode considerar mais na parte cêntrica, tá? Então, talvez seja algo mais para você ter em conta quando você estiver buscando aonde ficar aqui na cidade. Prós desse bairro: ele está bem próximo ao centro, próximo a esses pontos turísticos também que eu mencionei. E ele provavelmente vai ser bem mais acessível. Pelo que eu vi nos preços, ele também está bem mais acessível. Os contras de Montserrat, pessoal, é que ele é um bairro antigo, então as instalações são mais antigas.
os hotéis, os edifícios. Tem o seu charme, porém tem essa dor de cabeça também, tá? Então, aí fica dentro do seu orçamento. Se você não tem nenhum problema com isso, você vai gostar. Algo importante, pessoal, importante de Montserrat que eu tenho que mencionar, é que é uma zona próximo ao 9 de julho ali, e tem muito protesto. E quase sempre quando tem protesto nessa zona, a gente não consegue transitar. Tá próximo ao Congresso, aí se tem alguma parada, tipo o Pride, é toda naquela rua. Se tem algum protesto político, é toda naquela rua ali da Avenida de Maio. Aí tem bastante dificuldade, assim, pra gente chegar, pra ter acesso à zona se tu não estiver participando dos eventos, né? Então, verifique bem, assim, se não tem nenhum tipo de evento acontecendo na cidade nessa época, tá? É bem importante confirmar isso. Se não tem, e você gosta, se não tem um problema com isso e você gosta dessa, né, movimento, é uma opção. Hotéis 5 estrelas em Montserrat, ou melhor, avaliado como 5 estrelas. Eu tô reforçando isso porque depois, né, Casa, ou Caçá com 2 S's, Lepage, ou Lepage, Lepage, Intercontinental e Parla Hostel, que é um hostel que eu tô colocando aqui, depois a gente vai falar sobre hostels, que é como um albergue, não sei se é assim que a gente fala em português, mas enfim. Mas é que esse aqui tem quartos privados, pelo que eu vi, então vale a pena, caso você esteja procurando algo assim mais nessa onda. 4 estrelas. Canton, com K, Palace, Canton Palace, Design Suites e Chu Hotel. 3 estrelas, segundo a avaliação das pessoas. Astoria, com A, Astoria, e Unique Palácio. Esse foi Montserrat. Agora, esse bairro, pessoal, eu tô colocando ele só porque eu sei que ele tá perto de uma zona que é muito visitada por turistas, então, e é uma zona assim que tem bem aquela, como eu posso falar, aquela alma, né, portenha, aquela alma do argentino de Buenos Aires. E ele talvez não é muito mencionado, mas eu acho que vale a pena, né, porque ele tá próximo dessa zona, que é o bairro San Nicolás. Em San Nicolás, pessoal, passa ali a parte da rua de Corrientes, que é meio considerada a Broadway aqui de Buenos Aires, que tem muitos teatros, tem muito show de tango, o pessoal tá na rua assim de noite, é bem movimentado. Durante o dia não tem muita coisa, mas durante a noite eles fecham uma parte da rua, da Avenida Corrientes, e aí tem muita gente assim, cantando na rua, dançando na rua, vendendo, teatro, e ela vai bem de frente assim com o obelisco, dá pra tirar várias fotos assim com o obelisco assim, de fundo, então fica essa opção aí. Esse é um dos prós da rua de Corrientes, né, que ele tem esse movimento à noite e tá próximo dessa zona super conhecida. Os contras é que fora dessa parte de Corrientes, ele já é mais residencial, então não sei se é tão bom para caminhar assim à noite fora da zona, né? Durante, bem na zona ali de Corrientes, é super tranquilo. Óbvio, né? Você vai tomar os cuidados básicos, mas dá para andar bem tranquilamente aí nessa zona da cidade. Não é um grande problema. Acelerando. Hotéis avaliados com 5 estrelas. Estúdios Montevideo, como Montevideo do Uruguai. Winid, com Huinid, Obelisco, esse é o nome inteiro. E Up, Viamonte, 4 estrelas. Tango de Maio, com Y. Ícaro Suites e Franca City, 3 estrelas no bairro San Nicolás. Europlaza, Mundial Hotel e Gran Hotel Libertad. Libertad, com T como espanhol, né? Não é liberdade, nem liberdade, é libertad. Passando para o próximo. Esse aqui é bem bom, hein? Fica aí, hein? Fica aí olhando, porque esse aqui é bem bom. Esse bairro, pessoal, ele tem uma coisa assim especial. É o bairro de San Telmo. É o bairro mais antigo da cidade. Então, digamos que aí era uma zona muito importante, classe alta, faz alguns anos. Então, tem toda aquela arquitetura, tem muita história em San Telmo. Tem muito tango, que foi praticamente onde nasceu muito do tango de Buenos Aires, ali.
Então, esses são prós da zona de San Telmo. Ele é muito charmoso, mas ele também é mais antigo, né? Se você gosta dessa questão de antiguidades, pode ser um pró, ou pode ser um contra, depende do que você gosta. Como contras, assim, que eu diria da zona de San Telmo, né? San Telmo, é que ele fica longe de Palermo, longe da Recoleta, ele fica longe de um lado da cidade, ele fica bem na ponta, atravessando a 9 de julho, né? Indo eu tô falando assim como se você estivesse vendo, né? Tudo ali pelo lado ali da Casa Rosada, indo pra trás da Casa Rosada. Então ele fica meio um pouquinho distante. Ele é mais antigo, que pode ter instalações mais antigas também. E durante a noite, pessoal, tem zonas de San Telmo que elas não são muito transitadas. Eu não costumo escutar de roubo, de perigo em San Telmo. Assim, no começo eu ficava bem mais assustado em San Telmo que em outras zonas, mas assim, é bom ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Hotéis 5 estrelas aí em San Telmo. 534 Petit, tô falando assim, né? Petit San Telmo. Linas Tango Guest. Anselmo, Buenos Aires. 4 estrelas. L'adresse, como o endereço L, vírgula voadora, adresse, apóstrofe, né? Pátios de San Telmo, 3 estrelas. Sagardi Loft, Babel Studios. San Telmo também tem muitos hostels, né? Que são esses, a gente chama de hostel, eu acho que em português é hostel, né? Hostel, que são esses lugares que as pessoas compartilham a habitação com outras pessoas. Então, é uma das opções mais aventureiras de viagem, né? Para quem gosta, assim, de estar compartilhando. Vai pagar mais barato, né? Mas aí tem essa questão, assim, de menos privacidade. Mas também, por outro lado, talvez conheça mais gente, né? Aí fica no seu estilo de viagem, que nem eu tava mencionando. E a gente tá quase, né? Quase chegando lá, pessoal. Puerto Madero. Porto Madero, ele não existia, pessoal. Ele foi um bairro que era uma zona que não era habitada, ou quase não era habitada alguns anos atrás, e ela foi construída recentemente. É um dos bairros mais novos da cidade e também é um dos mais caros e mais modernos da cidade. Como prós, eu acho que a gente pode dizer que ele é um dos bairros mais modernos e também mais luxuosos e elegantes da cidade. Ele fica bem pertinho do Rio da Prata, Rio de la Plata, e também de Retiro e de San Telmo, né? É uma zona, assim, que tem muitos turistas e tem ali a Casa Rosada, tem muitos escritórios, assim, muito lindos, sabe? Escritórios, assim, super lindos, super altos, os edifícios, assim, então bem bonito. À noite, pessoal, ele não é tão agitado, então Porto Madero ele é bem tranquilo à noite, fora a parte da Ponte da Mulher, né? Puente de la Mujer, que aí tem vários bares, assim, é como se fosse um canal, né? Um riozinho, um rio que passa assim, a ponte, e aí de ambos lados tem bares, né? E também é onde o pessoal costuma passar o ano novo. Os turistas, não argentinos, mas os turistas sim. Como contra também, dá pra dizer que ele fica mais afastado de toda a cidade e o preço que vai ser muito mais caro. Eu disse, eu não vou falar bobagem, vou dar uma olhada nos preços, pessoal. Tá bem mais caro, tá? Sei lá, vou falar alguns preços logo mais. Fica aí que eu vou mencionar os preços depois. Acho que outra coisa que dá pra mencionar, assim, que não tem Porto Madero e San Telmo é que não tem muitas... Não, até que San Telmo tem, mas Porto Madero não tem acesso ao metrô. E não tem muitos ônibus, então já fica afastado e já não tem essa conexão, assim, com o transporte da cidade, então você fica meio isolado. Como hotéis, aí nessa zona, 5 estrelas, segundo a avaliação das pessoas, Alvear Icon, Modern Apartments e SLS Buenos Aires, Porto Madero. E também tem um que pelo menos aqui é bem conhecido, que é o Hilton, 4 estrelas, Faena Hotel, On Madero, 3 estrelas, Believe Madero Hotel. Bom, pessoal, uma zona que não é uma zona da cidade, mas é a zona do aeroporto Ezeiza, que eu vou trazer para vocês porque talvez vocês tenham que fazer algum tipo de trânsito, né, ou tenham que estar mais próximo do aeroporto, que deve estar mais ou menos uns 40 quilômetros da capital, a cidade de Ezeiza, que é onde está o aeroporto internacional.
Então, eu decidi trazer algumas opções para vocês, caso vocês tenham que ir para essa zona e tenham que esperar lá, ou, enfim, né, vai saber. Hotéis EZ, como Ezeiza, né? EZE, Inn, com 2 N's, Boutique, também o Hotel Lugones, e Holiday Inn, INN, em Ezeiza. 4 estrelas, Posada de las Águilas, e Bernice, BERNIES, Bed and Breakfast. Bom, agora, fechando essa parte assim dos hotéis, pessoal, e dos bairros, eu quero mencionar rapidamente algumas outras coisas que talvez sejam importantes para você que está procurando onde ficar aqui em Buenos Aires, tá? Fica aí. Não esquece de botar um like aí e de comentar, tá, pessoal? Espero de verdade estar ajudando vocês. Questão dos hostels, né? Eu procurei alguns hostels mais conhecidos aqui na cidade e melhores classificados, tá? Não vou mencionar a localização, mas pelo nome você consegue encontrar. Que é Viajero, como Viajero Hostel, Milhouse, como o Milhouse dos Simpsons, e Puerto Limón, Celina, Palermo, que eu suponho que está em Palermo, e Hostelmo, tipo, Hostelmo como um filhinho de Santelmo com um hostel. E outra coisa que também seja mais ou menos útil para você que está procurando agora nessa época do ano, em dezembro, mais ou menos, de 2024, são os preços do Airbnb. Então eu procurei por noite, uma noite, para um adulto, tá? Na Recoleta, tá custando aproximadamente R$150 até R$250. Isso é uma média, tá? Palermo Sorro, R$250 a R$600. Então, aí fica para você pensar. Palermo Hollywood, R$270 a R$450 nessa época do ano, segundo o que eu encontrei, mas só para você ter uma ideia. Retiro, R$150 a R$250. Puerto Madero, aí olha só, pessoal, olha só, R$550 a R$700 a noite, uma pessoa. Santelmo, R$150 a R$250. Montserrat, 150 a 300. San Nicolás estava bem parecido. Então, pessoal, obrigado você que aguentou até agora. Espero que tenha servido essa informação para você. Essa é a minha opinião, tá, pessoal? Eu moro aqui já vou fazer 10 anos. E a gente escuta muita coisa. A gente aprende muita coisa. Eu espero que o meu vídeo tenha ajudado você de verdade. Vou ficar muito feliz se você gostou. Deixa eu saber aí se serviu para você. Deixa nos comentários. Coloca aí um like, me segue aí no canal, pessoal, você vai me ajudar bastante. E outra coisa, talvez você não vai viajar, mas você tem um amigo que vai viajar, então manda esse vídeo para esse seu amigo, essa sua amiga que vai vir para cá, ou alguém que tá pensando em fazer uma viagem para cá. E outra, se você já tá com tudo pronto para vir para cá, talvez você goste de outros vídeos que eu tenho relacionados a Buenos Aires, a comida aqui em Buenos Aires, alguns lugares que você pode comer, algumas dicas de quem tá viajando para cá. Era isso, pessoal. Um beijo, um abraço e um buen viaje. Tchau, tchau.